Um escritor contemporâneo chamou à Península Ibérica a Terra dos Adeuses. Portugal contribuiu certamente para esta visão. Ao longo da sua história, o povo português sempre evidenciou um espírito de aventura e uma necessidade de conquistar novos horizontes. Partir foi tão frequente e vulgar quanto dizer adeus e chorar. Mas o século XX, em particular, foi um período marcado pela imigração. Mais de um quarto da população portuguesa abandonou o país, procurando o sustento e uma vida melhor além fronteiras. O angustiante cenário da despedida estendeu-se de norte a sul. Nenhuma região foi poupada. Emigrar tornou-se tão natural como respirar ou querer viver. Quando o barco, descendo o rio, ao alcançar a barra, passava quase rente ao pardão da meia laranja, as pobres mães e mulheres dos embarcados, a chorarem como vide talhada, num coro de soluços, gritavam com estos de pavor: adeus, até ao dia do juízo. Eles, quando embarcavam aqui em Portugal, aqui no Porto de Leixões, as famílias, não é, vinham todas para aí, e aquilo era uma festa, não é? Juntavam-se, embarcavam muitos pescadores e sem ser pescadores. E depois as famílias juntavam-se ali no cais a dizer adeus, por aqui, por lá, e que era uma festa aquilo, não é? As famílias a chorar e a gritar, os dias a gritar, e a maneira lá eu a vida deles, não é? Eu dizia à minha mãe que daqui a 3 anos eu volto rico, era no imaginário de um adolescente, e pronto, a senhora não precisa chorar por partir. É claro que tudo é diferente depois, no país de acolhimento é que a gente vai encontrar as dificuldades, os desafios, etc. Eu recordo-me que a última vez que eu saí de Portugal, verdadeiramente foi durante a guerra, em 44, fevereiro de 44. Saí com lágrimas nos olhos. E como era meio poeta naquela altura, fui para a proa do barco e jurei que voltaria ao meu querido Portugal. E o facto de que essa impressão nunca me deixou. Eu adoro Portugal. Adoro o cheiro de Portugal. O sabor de Portugal. Okay? Tudo o que é português. É o sonho de uma vida melhor que comanda o destino do imigrante. Quando abandona a terra onde nasceu e que tantas vezes lhe negou o trabalho e o pão, ele leva na bagagem pouco mais que um sonho feito de esperanças. Eu vim porque, como todos, aqueles que têm o sangue lusitano procuram vida melhor. E na altura, em Portugal, as coisas não estavam lá muito bem. Nós vivíamos lá no interior e vivíamos da agricultura. Depois, quando nós chegámos, eu tinha 13 anos, aí a minha mãe começou a pensar que ali o futuro era pequeno, não? E então nós vendemos tudo que nós tínhamos, vendemos tudo que nós tínhamos, as propriedades lá, e viemos para cá. E aqui começamos a vida de novo. Eu passei a guerra lá. Eu passei a guerra, fome. Fome não passei fome. Era muito apertado. A gente tinha que sair obrigadamente. Porque havia tanta gente, a gente tinha que sair. Não se podia estar aí. Não havia grande coisa nos anos 64, quando vim para cá, não havia grande coisa que fazer em Portugal. Éramos 12 irmãos e irmãs, portanto era muita gente em casa e não havia mesmo condições para portanto, quantos mais saísse de casa para fora, mais ficava aliviada a casa. Foi uma das preocupações. Foram razões de ordem económica que levaram a maior parte dos nossos imigrantes a deixar o país. Portugal sofria desde os finais do século XIX de um atraso conjuntural face à maior parte das nações europeias que tinham prosperado com a Revolução Industrial e o comércio internacional. Em muitas regiões do território, a pobreza da terra, a exploração rudimentar da agricultura e da pesca e ainda a escassez de trabalho ameaçava a sobrevivência das populações. A vida aqui era muito pobre, tudo trabalhava nas terras e tinham que viver das terras, porque não havia outra coisa a não ser do que a terra produzia. Era só vivendo só da terra.
porque não havia que comprar, não havia nada, faltava azeite, faltava batatas, faltava milho, faltavam coisas para a alimentação da população, não havia. Havia muita gente que passava muito mal, passava muita fome, certa gente passou muita fome porque não havia dinheiro, nem havia que comprar. Eram tempos muito pobres. Neste cenário de dificuldades, é fácil acreditar que a vida é melhor noutras paragens. O mito do Eldorado renasce e o Brasil torna-se para muitos na única esperança de um futuro melhor. Em todas as aldeias próximas, em todas as freguesias das redondezas, havia o mesmo anseio de emigrar, de ir em busca de riqueza a continentes longínquos. Era um sonho denso, uma ambição profunda que cavava nas almas desde a infância à velhice. O ouro do Brasil fazia parte da tradição e tinha o prestígio de uma lenda entre os espíritos rudes e simples. As condições no Brasil modificam-se muito. Modificam-se porque o comércio de escravos está interdito, o Brasil vai terminar com a escravatura propriamente um pouco mais tarde, mas o comércio já está interdito, portanto o escravo começa a rarear e há necessidade de grande número de mão de obra para colonizar, por um lado, e por outro para manter a grande produção que, digamos, constituía a fonte de riqueza da economia brasileira, que era o café. Em São Paulo, por exemplo, nomeadamente na zona de São Paulo. E vão recorrer a uma política migratória proativa, isto é, vão enviar agentes à Europa, quer à Alemanha, quer à Itália, quer em Portugal, para recrutarem pessoas para os cafezais e para as necessidades, de facto, de mão de obra abundante que tinham. A figura do engajador torna-se familiar no norte do país. Cativando trabalhadores pobres e descontentes, estes angariadores de homens prometem mundos e fundos. Falam de salários fartos, de casas confortáveis e de futuros risonhos. São eles que vão alimentar a imagem fantasiosa de um país escorrendo o ouro do outro lado do Atlântico, onde é fácil fazer fortuna. No entanto, as promessas começam a quebrar-se logo à partida. Não faltam relatos descrevendo as viagens realizadas em condições infra-humanas devido ao excesso de passageiros e à escassez de alimentos a bordo. O convés nunca secava, sempre negro, úmido e escorregadio. Dir-se-ia o saguão do paquete. Toda a terceira classe era negra, viscosa e sufocante. A diferença entre os passageiros da terceira classe e os que viajam em classes superiores acentua-se à medida que os navios a vapor vão substituindo os velhos veleiros na travessia do Atlântico. Na primeira classe, ao longo do convés, em cadeiras de lona e de vime, estendiam-se indolentemente corpos de gentes afortunadas, um livro entre as mãos, uma encharpe tremulante. Na terceira, constituíam-se grupos, homens e mulheres, cabeças pendidas pela saudade, cheios, rostos de criança, seios ao léu, numa promiscuidade cigana. A época ainda os navios dividiam-se em 3 classes, primeira, segunda e terceira classe, e a classe, evidentemente, que os imigrantes vinham era na terceira classe, de uma maneira bem até primitiva, navios aproveitados da guerra, sem grandes confortos, diferentes de hoje. E o número de imigrantes à época era muito grande. Portugal passava por uma fase terrível em termos econômicos e as aspirações daqueles que queriam progredir na vida não era ficar lá, principalmente aquele que tinha nascido lavrador e que a expectativa de progresso era zero. A fronteira entre as classes não se limitava às condições da viagem. O passageiro da terceira era considerado como imigrante. Era-lhe exigido o correspondente passaporte só concedido mediante uma carta de chamada ou um contrato de trabalho. Com o triunfo dos navios a vapor sobre os veleiros, multiplicam-se as carreiras para o Brasil. A duração da viagem é reduzida para metade, sendo possível ir de Lisboa ao Rio de Janeiro sem escalas intermédias, em apenas 2 semanas. A Barra do Douro, estreita e pouco profunda, deixou de ser o ponto de partida para quem queria cruzar o Atlântico, dando lugar ao Porto de Lisboa. Partiam às centenas.
desciam dos casais ensombrados e puros das encostas das serranias. Vendiam a Corela, um moinho junto ao ribeiro, onde a água muito límpida espadanava em espuma de neve. Abandonavam a Aldeia Branca como os líbios e chegavam aos bancos, aos grandes cais de Lisboa. Em dias de embarque, o terreiro do Paço enchia-se de uma multidão rude, de rostos tristes marcados pela miséria. Na bagagem levavam apenas o essencial que cabia numa caixa de pinho ou num saco de retalhos. E no olhar, tão depressa se lia o desejo como o medo. A travessia do Atlântico acarretava vários perigos. Os mais temidos eram as doenças a bordo e o naufrágio. Para que nenhuma destas desgraças viesse a ensombrar o futuro do imigrante, faziam-se votos e promessas aos santos de maior devoção. Milagroso Senhor de Matosinhos, eu, vosso devoto, vos peço que me dês uma boa viagem e feliz saúde, a mim e a todos os meus, e me ajudai a liquidar todos os meus negócios no Pará, pois vos ofereço um donativo, que depois vos dou. Em agosto de 1896, José Gonçalves Pinto formulava também o seguinte voto ao Senhor de Matosinhos. Se vós, meu querido bom senhor, prometeres que eu ajunto uns 8 contos fortes por espaço de 7 anos, ou até quando for a vossa divina vontade, eu vos prometo que durante esse largo tempo vos hei de mandar uma esmola para a vossa sacratíssima festa todos os anos. E quando morrer, vos hei de deixar uma herança para a vossa Santa Igreja. Eu, meu bom Jesus e senhor, vou para o Pará. Vós dai-me lá saúde para ganhar muito dinheiro, para vos dar o que vos prometi. As atividades que se abriam aos portugueses no Brasil diversificaram-se a partir de finais do século XIX. Com uma grande preferência pelos centros urbanos, desempenhavam todo o tipo de tarefas, desde as mais modestas como carregadores ou vendedores ambulantes, às mais destacadas do mundo dos negócios, com muitas ocupações intermédias no comércio e indústria. Na década de 30, 40, 50, esses carrinhos aqui eram utilizados por muitos portugueses que trabalhavam no Brasil para transportar pequenos móveis, fazer transporte de papel, vários transportes, e ganhavam a vida assim. O meu avô foi um desses que carregava, isso aqui tinha o nome de burro sem rabo. Eles se colocavam aqui e puxavam o carro por trás, carregando aqui grande quantidade de material. Muitos acabavam com problemas de coluna, com problemas físicos, exatamente pelo uso inadequado e pelo peso excessivo que carregavam. E a cidade inteira recebeu grande quantidade de trabalho desses portugueses que circulavam com móveis e com utensílios e com peso muito grande nesses carrinhos de transporte aqui no centro da cidade. É aproximadamente 1.200.000 pessoas que vai emigrar para o Brasil entre finais do século XIX e o final da Primeira Grande Guerra. Portanto, é um número muito significativo de gente que abandona Portugal para ir para o Brasil. E não foram todos para o comércio, como é óbvio, a grande maioria foram para outras atividades, nomeadamente para a agricultura e para as cidades trabalhar no setor secundário e no setor terciário, ligados fundamentalmente, como digo, às fábricas e à distribuição. Folheando o álbum da colónia portuguesa no Brasil, fica-se com a ideia de que poucas foram as atividades económicas a que o imigrante português não lançou mão, e em muitos casos com invejável sucesso. É interessante saber-se que o segundo plantador e exportador de bananas, a quem poderíamos chamar, com razão, o príncipe da banana, é um português. Havia mesmo algumas atividades exercidas quase exclusivamente por portugueses. As distribuições e abastecimentos, as leitarias, padarias e vários ramos do comércio, dos quais se destacam, por exemplo, os secos e molhados e as ferragens. Tinha muitos portugueses e a maioria dos portugueses eram negociantes. Os mais pobres eram donos de quitanda, verduras e galinha, né, essas coisas e tal. E os melhores tinham outra coisa. Eu trabalhei na firma Moires Costa e Companhia, na Rua da Conceição, número 27.
A casa de ferragens, louças, cristais, tudo, isso tudo. João Ferreira Caridade é natural de Vila Verde, Braga. Chegou ao Rio de Janeiro em 1928. Tinha então 18 anos. Todo imigrante que imigra e que vai para qualquer país é porque ele não é ambição, não, ele almeja, ele quer ser gente, ele quer conseguir dinheiro. E conseguir dinheiro só se consegue com trabalho, com honestidade. Para se conseguir dinheiro tem que ser honesto, trabalhador e honesto. Aí ganha, vai embora. João Caridade foi ficando sempre na mesma loja de ferragens até que abriu o seu próprio negócio. Trabalhei lá 14 anos. Depois dos 14 anos eu comprei uma casa na Rua da Conceição, 68, 68. O prédio é meu lá, eu comprei. E me estabeleci lá com tudo, ferragem, toda a espécie, etc. Fazendo jus ao nome, João Caridade tornou-se uma figura largamente conhecida e estimada em Niterói. A sua dedicação à beneficência portuguesa e a outras obras sociais valeram-lhe diversos galardões portugueses e brasileiros. Hoje, com 92 anos, sente que realizou o seu sonho de vida. Sem falsa modéstia, todo português é trabalhador, consegue tudo à custa do suor e trabalho, responsabilidade. Em vez de, às vezes, estar em casa dormindo e tal, ele vai para a loja para ver isto, para ver aquilo, que pode estragar, que pode... Tal. Quer dizer, então eles conseguem amelhar a curto prazo, vão amelhando e a longo prazo fazem fortunas. De Portugal, guarda as imagens de um país profundamente diferente daquele que deixou em 28 e um secreto desejo. Eu agora já estou aqui, tenho meus filhos aqui, tenho os meus netinhos, tenho bisnetos, tenho tudo. Não, agora daqui vou para a terra. Não gostaria de ser enterrado em Portugal, mas não, a terra aqui também é boa. Paulo Pinheiro é deputado estadual e líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Carioca de gema, não esconde o orgulho nas raízes portuguesas. Pô, mas você sabe muito direito. Do Flamengo. Aí que nós vamos brigar agora. É aí que a gente vai começar a brigar. Tá bom esse fogo? Eu posso tomar? É geladinho? Meu avô e a minha avó, tanto materno quanto paternos, eram portugueses, são falecidos. O meu pai é português, a minha mãe é brasileira, filha de portugueses. Todos os meus tios são portugueses e eu vivi sempre, desde criança, dentro das atividades caracteristicamente da comunidade portuguesa. Atividade, eu não frequentava muito as casas portuguesas, os meus pais não eram frequentadores das casas portuguesas, mas as famílias portuguesas se congregavam nos festejos das datas, principalmente as datas importantes, aniversários, datas religiosas. Paulo Pinheiro nasceu nesta casa, no bairro de São Cristóvão, um dos mais antigos do Rio de Janeiro, habitado sobretudo por portugueses. O pai, seguindo as pisadas do avô, foi tentar a sorte no Brasil e estabeleceu-se no comércio. A minha família veio para cá em 1937. Aí começamos trabalhando aqui, cada um por um lado, sempre reunidos, né? E chegamos até aqui, lutando pela vida sempre. E conseguimos vencer. Hoje ele está numa situação que não é rico, mas é uma condição de vida média, né? Durante 25 anos, Diamantino Pinheiro teve uma loja de louças e outros artigos domésticos, até que um assalto o afastou do negócio. Nós estávamos trabalhando e entraram 4 marginais, dando tiros, etc. E acabou me atingindo na perna aqui, eu fiquei parado esse tempo todo. Depois vendi o negócio, aí parei. Quando deixou a terra natal, a aldeia de Almofala, tinha apenas 13 anos e só voltou lá passados 40 anos. Quando cheguei lá na minha aldeia, na entrada lá da aldeia, fiquei parado assim, pensei que estava sonhando. Não é mentira, não estou mais aqui aí. Aí é que eu acordei e vi que estava lá mesmo. Encontrei todos os amigos daquele tempo, colegas de escola, tudo. Que eu, quando vim de lá, eu fiz o primário completo, né? Aí encontrei todos aqueles lá, todos não, uma parte deles, que outros já tinham, a maioria tinha ido embora para outros lá, para vários lugares, né? Uns estavam em Portugal, outros estavam no estrangeiro.
E os que estavam lá e fizeram uma festividade danada para mim. Receberam com festividades lá, etc. Fiquei 15 dias lá na aldeia, todo mundo lá, todo mundo recordando. A grande história dos portugueses do Brasil são aqueles portugueses que abandonaram a terra com alforjo às costas e um pedaço de pão com queijo, chegaram no Cais de Santos ou do Rio de Janeiro, tendo como primeiro quarto para dormir um banco de uma praça, e fizeram as beneficências portuguesas, os gabinetes portugueses de leitura, as casas de socorros de Dom Pedro V, as casas de Portugal, construíram impérios, dominaram toda a economia deste país, trazendo como única bagagem o tal alforjo e os sonhos plantados nos olhos deles. Na rua Luís de Camões, em plena Baixa do Rio de Janeiro, ergue-se majestoso o Real Gabinete Português de Leitura. Oferecido pela comunidade portuguesa ao Brasil, este edifício de inspiração manuelina foi inaugurado em 1887. O seu grande objetivo era divulgar a língua e cultura portuguesas. O Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, que foi o primeiro e foi a primeira instituição, depois da independência do Brasil, a ser criada por portugueses, nasceu um pouco dentro desse espírito de promover o conhecimento dos imigrantes portugueses. E para isso a leitura era, digamos, o meio mais simples. Entre estas paredes austeras, encontra-se a maior e mais valiosa biblioteca de obras portuguesas fora de Portugal e alguns tesouros bibliográficos. Nós hoje temos cerca de 350 mil volumes, toda a biblioteca está informatizada, temos obras raras, desde o manuscrito do Amor de Perdição até uma edição Príncipes de Lusíadas, de 1572, obras do século XVI, do século XVII. A edição, por exemplo, feita pelo Gabinete Português de Leitura em 1880, na Casa Biel do Porto, é uma das edições mais ricas de Lusíadas, digamos, patrocinada pela colónia portuguesa. Naquele tempo a colónia portuguesa tinha digamos, um poder económico grande no Rio de Janeiro, que já hoje não tem. A pujança económica e social dos portugueses em terras de Vera Cruz, no início do século, é também visível na Caixa de Socorros Dom Pedro V e na Sociedade Portuguesa de Beneficência, instituições criadas para dar assistência aos imigrantes lusos que chegavam ao Brasil em número cada vez maior. Graças aos vastos apoios financeiros e à qualidade dos serviços prestados, a beneficência portuguesa cresceu e ganhou uma dimensão que não tem paralelo noutra parte do mundo. A Beneficência de São Paulo é hoje um dos maiores hospitais do mundo particulares. É o hospital onde se fazem mais cirurgias cardiovasculares no mundo, incluindo os hospitais dos Estados Unidos. O Hospital da Beneficência, para a senhora ter uma ideia, 72% da assistência médica hospitalar do Brasil é feita por instituições portuguesas ou de raiz portuguesa. Hoje, ainda hoje, 72%. Instituições que inicialmente eram exclusivamente para proteger e ajudar e auxiliar os portugueses. A beneficência, por exemplo, a beneficência portuguesa do Estado de São Paulo, ela é tão grande que hoje o atendimento de portugueses lá dentro não chega nem a 1%. Isto é um bom exemplo da contribuição dos imigrantes portugueses para um país chamado Brasil. A Portugal chegavam os ecos desse poder financeiro. O dinheiro ganho pelos nossos imigrantes em terras brasileiras deslumbrava o país. Era visível nos palacetes, nos mausoléus, mas também nas escolas e hospitais. Nada explicará todas estas construções que nós vemos na parte norte de Portugal, sobretudo entre Dourinho e acima do Mondego, se não fosse o querer mostrar que tinha valido a pena partir.
É um exemplo muito estafado, se me perdoa que o dê outra vez, que é o Conde de Ferreira. O Conde de Ferreira não só constrói 120 escolas em Portugal, como 120 casas para professores, o que eu acho que é notável. Se me desculpam a comparação, foi quase uma fundação Carlos de Gulbenkian da altura. E não só isto, a companhia de eletricidade portuguesa, a abertura de estradas, o refazer de igrejas. Admirado e ao mesmo tempo invejado, o português que volta rico do Brasil vai ser alvo do humor e da sátira dos seus conterrâneos. A imagem de homem inculto e provinciano é caricaturada na figura do brasileiro. Este passa a ser um personagem quase obrigatório nas crónicas e romances da época, descrito com mais ou menos ironia por grandes nomes da literatura portuguesa. Críticas à parte, o brasileiro deixou a obra feita e contribuiu para o desenvolvimento de muitas regiões do país. Estavam sempre prontos a contribuir para o melhoramento da terra. Entre eles também recordo a luz elétrica, em 1907, 1908, que contribuíram para a instalação da luz elétrica em Loriga. Foi das primeiras terras do país a ter luz elétrica. E existe até ainda uma subscrição em que eles contribuíram de várias maneiras. E, portanto, Loriga muito deve à imigração deste tempo do Brasil. Cravada numa das encostas da Serra da Estrela, a Vila de Louriga conheceu no princípio do século XX uma grande vaga migratória para o Brasil. A paisagem agreste não permitia mais do que a pastorícia e alguma agricultura intensiva, pelo que as populações encontravam ocupação, sobretudo nas indústrias têxteis. Mas o trabalho não chegava para todos. Todos os anos, no fim da educação primária, faziam a quarta classe, emigravam ao Brasil grupos de pessoas, 10, 12 pessoas daqui, que iam tentar a sorte noutro país. Muitos se ingraram, outros ficaram pelo caminho, mas a maior parte deles se ingrou e não só lá se estabeleceram no comércio, na indústria, e se ingraram e vinham cá periodicamente, geralmente de 2 em 2 anos, vinham à sua terra e todos caprichavam a fazer aqui a sua casa. E há casas muito boas do tempo dos imigrantes do Brasil. Os sinais da passagem dos louriguenses pelo Brasil encontram-se em cada esquina, em cada canto da vila. Eram muito bairristas, contribuíam para todos os melhoramentos que tentavam fazer. As fontes, os fontanários que temos aí, 6 artísticos chafarizes financiados pela colónia de Manaus, fizeram o altar da Senhora da Guia, o Coreto, uma obra rica que ainda hoje existe, para coisas também que contribuíram para a compra de uma artística cruz de prata, que ainda hoje existe também. Em vida e também depois na morte, continua-se a colher os frutos da admiração e do reconhecimento públicos. A morada eterna deve honrar a memória e o estatuto dos falecidos. O nome e as insígnias da Ordem de Cristo não deixam dúvidas. O Vasco da Gama orgulha-se das suas origens portuguesas. O Vasco da Gama foi fundado em 1898 por um grupo de portugueses e brasileiros para a prática do remo. Naquele tempo, imigravam para o Brasil muitos jovens portugueses e que o esporte que eles escolheram para aqui no Vasco da Gama foi a prática do remo, que era muito usado naquela época. Mas é o futebol que vai conquistar multidões e projetar o clube internacionalmente. Hoje, o Vasco da Gama rivaliza com os mais populares do Rio de Janeiro. No seu palmarés constam os maiores troféus brasileiros e sul-americanos. O Vasco entrou no futebol em 1916 e em 1921, na segunda divisão, foi campeão da segunda divisão,
passou para a primeira divisão em 1922, já foi campeão na primeira, foi campeão em 1923, e aí começou essa mística do Vasco da Gama, sempre ligado à colônia portuguesa no Rio de Janeiro. Até 1950, a altura em que foi inaugurado o estádio do Maracanã, o Vasco da Gama tinha o maior estádio particular do Brasil. Atualmente, o clube tem atletas em 18 modalidades olímpicas, mas é o futebol que continua a despertar as maiores paixões e a encher o estádio com milhares de adeptos. Ultimamente, as estrelas chamam-se Romário e Edmundo, dois jogadores que fizeram parte da seleção brasileira. Uma honra a que os vascaínos já se habituaram. Quase em todos os campeonatos mundiais que o Brasil participou, tinha sempre de 2 a 3 jogadores do Vasco da Gama. Teve sempre. E vestir a camisola do Vasco é sempre um motivo de orgulho para qualquer brasileiro. Bom dia, Portugal. No mês de janeiro, reservamos as noites de terça-feira para passar só grandes filmes. Terça, dia 22, Os Condenados de Shawshank. Acusado de assassinar a mulher, Tim Robbins vai parar à prisão, onde conhece Morgan Freeman, um condenado que vai mudar a sua vida. Terça, dia 29, Blade Runner, Perigo Iminente. Um clássico da ficção científica, numa versão inédita do realizador Ridley Scott. Estreia em televisão. Às terças-feiras, não faça filmes. Os grandes filmes já estão aqui. RTP, a estação do novo ano. Estreia Ótimos. Um grupo de cientistas descobre um estranho objeto no fundo do mar. Debaixo das águas geladas, algo se esconde para transformar o silêncio num verdadeiro inferno. Eles vão fazer tudo para escapar, mas a 300 metros de profundidade, a salvação está na própria mente. Sharon Stone, Dustin Hoffman e Samuel L. Jackson. A Esfera, estreia absoluta em televisão, domingo à noite, na RTP1. As estreias na RTP são ótimos. Viaja até ao outro lado da história. De Camila Azevedo e Paulo Varela Gomes, O Mundo de Cá. Uma fascinante coleção de 3 cassetes vídeo em estojo próprio. O Mundo de Cá. Uma edição com o patrocínio da Comissão dos Descobrimentos. Os vídeos RTP. A razão do rei contra tudo e contra todos. A paixão arrebatadora de Pedro e Inês num filme cruel. Inês de Portugal, agora em vídeo. Um lançamento RTP Costa do Castelo. Os vídeos RTP. Um homem preso por um crime que não cometeu. Um homem a quem não é dada a possibilidade de provar a sua inocência. A sua única possibilidade é aproveitar um terrível acidente e procurar os verdadeiros culpados. Agora começa uma perseguição de vida ou de morte. Um Marshal que não desiste nunca de apanhar as suas presas e um prisioneiro que precisa da liberdade para provar a sua inocência. Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr. num thriller empolgante. US Marshals. Amanhã à noite, na RTP1. Crónica do século. 100 anos de história e de histórias, contados através de imagens, documentos e relatos de quem viveu as mudanças na primeira pessoa. Costumo dizer que eu emigrei e fui expulso pela miséria. A Terra dos Adeuses. Segunda parte. Amanhã à noite. Crónica do século. Na RTP1. Perto
porto de Niterói existe um pequeno porto de pesca, onde os portugueses deixaram uma marca indelével. Esse lugar sempre se chamou Ponta da Areia. Tem o nome de título de Portugal Pequeno, porque era devido ao sistema que aqui nesse ponto só tinha português. Teve uns anos aqui que aqui só tinha português. Hoje, atualmente, estão reduzidos aí a uns 10. Mas aqui, esse pedaço de rua aqui, já teve mais ou menos uma base de 300 a 400 portugueses aqui, tudo junto. Então, devido a isso, colocaram o nome de Portugal Pequeno. Isso aqui era tudo comércio e tudo era comércio de português. Armazéns, lanchonetes, botequim, açougue, sapateiro, barbeiro. Tudo era português que existia aqui. Pescadores portugueses. E muitos, ainda hoje existem muitos aqui nessa área. Manuel Cação foi pescador toda a vida. Começou numa traineira da Figueira da Foz e depois trocou as águas agitadas da costa portuguesa pelo mar calmo da Baía de Guanabara. Chegou a terras brasileiras em 1954 e desde então dedica-se à pesca do arrasto. Eu acho que aqui seja melhor a vida da pesca. Eu acho que seja melhor aqui. Por quê? Porque o mar não é tão ajeitado, não tem tanto... Enfim, eu acho que seja melhor aqui, devido a isso. A sorte não sorriu de igual forma para todos os que rumaram ao Brasil em busca de melhor trabalho. Se uma grande maioria prosperou ou pelo menos ganhou o suficiente para viver e ir ficando, outros há cujo único desejo é regressar. Mas nem para isso têm dinheiro. António trocou Mirandela pelo Rio de Janeiro, mas a dada altura o sonho desfez-se. Vim para o Brasil por causa da situação, né? Para ver se melhorava um pouquinho. Eu tenho 4 irmãos, eu sou mais novo, a ver se melhorava um pouquinho, porque lá, naquela época do tempo de Salazar, estava muito... não dava, porque a gente trabalhava na lavoura ano inteiro, chegava no fim do mês, um domingo queria sair, não tinha onde estar no bolso. Então, foi obrigado todo mundo a emigrar. Mas hoje eu estou arrependido, queria voltar para lá e não posso. Aos 64 anos, António sobrevive com o auxílio da filha e de alguma caridade alheia, quase sempre dos seus conterrâneos. Já viveu melhores dias, teve negócio, casa e carro, mas o destino foi ingrato. Tinha uma mercearia ali, o que o senhor Rolando conhece, começou a abrir os supermercados aí, que tendinha acabou, eu fali. Aí tinha um barco de pesca, mas não sabia armandar rede. Então comecei a trabalhar de parte, estava trabalhando, eu nunca fui preguiceiro, eu sempre fui querendo ajudar a minha família. Se eu ganhasse 10 reais, eu dava 8 para a filha e ficava com 2 para mim, para o meu cigarro, para eu tomar um café. Hoje em dia, eu não tenho nem dinheiro para tomar um café. Deixei de fumar, de vez em quando eu fumo cigarro, mas quando o vizinho dá que eu não tenho dinheiro. Há que descontar por cada um que regressa rico milhares de desgraçados que perderam a vida ou que esmolam o repatriamento.